Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 10. Recompensas. Em pânico, Jinvoo tentou entender a situação. De repente, ele ouviu o som da areia se movendo. SSSSSSSS. A areia no chão ao lado dele estava afundando. Usando todas as suas forças, Jinvoo lutou para não ser sugado pelo redemoinho. Enquanto a área afundada ia se tornando cada vez mais larga, Jinvoo escapou por pouco do buraco utilizando as duas mãos. Uf, uf, uf. Enquanto ele sentava-se ofegante, olhou para o buraco recém-criado no chão. A areia no ponto mais baixo do buraco estava fervendo estranhamente. Jinvoo estremeceu quando percebeu que um único passo em falso teria resultado em ele caindo naquele buraco. Espera! Seus olhos se estreitaram. Não está fervendo. Olhando mais de perto, ele percebeu que algo grande estava se contorcendo sob a areia por baixo do buraco. Jinvoo levantou-se instintivamente. Algo parecia estar errado. Confirmando suas suspeitas, um pilar de areia subiu do buraco enquanto ele caminhava para trás. Chaalha! Parecendo uma cachoeira, a areia caiu ao redor dele, revelando que havia emergido do buraco. Os olhos de Jinvoo se arregalaram. Um inseto. Uma centopeia gigante havia saído da areia. Chá! A forma totalmente revelada do monstro era mais alta do que um prédio de 5 andares. Jinvoo engoliu seco. Isso é impossível. E assim era uma existência que parecia impossivelmente grande. Ele nunca tinha ouvido falar de uma centopeia deste tamanho antes. Mas não foi apenas o tamanho da centopeia que chocou Jinvoo. Por quê? Por que tem um nome flutuando acima da cabeça dessa coisa? Ele estava sonhando? Ele fechou os olhos e os abriu novamente. Nada havia mudado. O nome da centopeia flutuava acima de sua cabeça em letras vermelhas. Como um monstro de videogame. Centopeia gigante da areia de presas venenosas. Ao lado de sua figura estranha e perigosa, tinha um nome que gritava para ele correr. Especialmente a parte. Presa venenosa. Duas presas do tamanho de uma criança chamaram a atenção de Jinvoo. Ficou muito claro pelo nome o que aconteceria se ele fosse perfurado por elas. Jinvoo viu a boca da centopeia abrir e fechar repetidamente sem descanso. Parece que está com fome. Nesse momento, um som soou em sua cabeça. Ring. Quest de punição, sobreviva. Objetivo, sobreviva pelo tempo necessário. Tempo necessário, 4 horas. Tempo restante, 4 horas 0 minutos 0 segundos. Tá de brincadeira, né? Mas os segundos restantes diminuíram para 3 horas 59 minutos e 59 segundos. A centopeia começou a se mover pela areia como se estivesse esperando. Desliza. Espera, o quê? Jinvoo rapidamente virou-se e começou a correr. Tropeçando, ele caiu, rolou no chão e rapidamente sacudiu a areia de sua cabeça. Seus olhos se arregalaram para a visão diante dele. Havia mais pilares de areia aparecendo na frente dele. Chaalha chá. Antes que ele percebesse, 7 cabeças de centopeias haviam levantado do chão e estavam olhando para ele. Chaalha! Chá! O rosto de Jinvoo empalideceu quando ele ouviu seus gritos aterrorizantes. Merda! Exatamente 4 horas depois, ele reapareceu no quarto do hospital. Cai. Deitado no chão de seu quarto, ele tossiu em agonia. Asterisco cof asterisco asterisco cof asterisco asterisco cospe asterisco asterisco cospe asterisco. Sua boca estava seca. Seus olhos ardiam por causa da areia. Jinvoo se esparramou no chão, gemendo. Ele não tinha forças para sequer mexer um dedo.
O que foi isso? Uma nova mensagem apareceu para o ofegante Jinvoo. Ring. Você completou a quest de punição. Suas sobrancelhas franziram. Quest de punição? Ele fez algo para merecer uma punição? Tentando lembrar-se, ele se lembrou da missão diária de que ele desistiu indiferentemente. Não pode ser. Ele lembrou a parte da missão que falou sobre receber uma punição se ele não a completasse. Quer dizer que aquilo não foi uma alucinação. De fato, não foi uma alucinação. Nem um sonho. Não havia necessidade de checar puxando suas bochechas. A dor de correr até seu fôlego se esgotar, a dor de ser arranhado pelas pernas das centopeias, ele sentia tudo isso até agora. Foi tudo real. Ele quase havia morrido lá atrás. Isso é muito em pensar que algo como uma punição iria jogá-lo nas garras da morte. Ao mesmo tempo, um temor agourento tomou conta dele. Se o que aconteceu agora foi devido à quest diária, isso significa que tudo isso ainda não acabou. Como se estivesse sugerindo, o barulho eletrônico tocou. Ring. Assustado no início, ele relaxou quando percebeu que não era outra quest. A recompensa por completar a quest de punição chegou. Gostaria de verificar? Sim e não. Recompensa. A palavra recompensa rapidamente chamou sua atenção. Infelizmente, Jinvoo não tinha forças para se preocupar com mais nada no momento. Foi a prova de quão difícil foi a quest de punição. Recompensa ou qualquer outra coisa. Eu só quero descansar por enquanto. E com isso, ele caiu em um sono profundo. Ah não! Por que ele está no chão? Na manhã seguinte, a enfermeira foi recebida com uma cena chocante quando entrou na sala. O paciente estava deitado no chão e havia areia espalhada pelo chão. Até as roupas do paciente estavam cheias de areia. A enfermeira jogou o prontuário na cama e apertou o botão de ligação. Alguém vem ajudar. Logo, o doutor Zhou Xiui chegou. Qual é o por que o senhor Sung está no chão? Não tenho certeza. Ele estava bem até a noite passada. Eu o encontrei assim agora. Vamos primeiro levá-lo para a cama. 2. Os dois colocaram Jinvoo na cama. No movimento brusco, o prontuário médico que foi jogado na cama fez um pequeno corte na parte de trás da mão de Jinvoo, mas ninguém notou. Agora, vamos examiná-lo. Zhou Xiui analisou a condição de Jinvoo, mas não encontrou anormalidade alguma. O que é isso? Ele está apenas dormindo. Ele suspirou aliviado. A Associação de Caçadores havia solicitado cuidados especiais para esse paciente. Ele estava com medo de que algo tivesse acontecido com ele. Vamos deixá-lo descansar. Ele parece estar em sono profundo. Depois que ele falou, Zhou Xiui começou a sair quando notou a areia no quarto. Parece que devemos limpar um pouco essa sala. Senhora Yura, deixarei isso com você. Entendido, doutor. Quando o médico saiu da sala, a enfermeira Shoyura também relaxou aliviada. Foi bom que nada de ruim tivesse acontecido. Afinal, não havia médicos ou enfermeiras que desejassem mal a seus pacientes. O hospital em que ela trabalhava era especialmente dedicado ao tratamento de caçadores. Tendo visto o infeliz fim de muitos caçadores antes, ela não queria ver outro caçador ser ferido sob seus cuidados. Ufa! Já calma, começou a ver como iria limpar o quarto quando notou algo no chão. Era uma gota de sangue. Meu Deus!
A gota de sangue caiu da mão do paciente que se estendia da cama até o chão. Surpresa, ela procurou por uma ferida na mão de Jinvou e a manteve em inspeção. Virando-se para as costas da mão. Isso é. Ela viu traços de sangue fresco, mas sem cicatriz. Limpando o sangue, a mão estava completamente limpa. O corte dele se curou em um instante. Com preocupação, Yuri olhou para o rosto de Jinvou. Ele parecia estar dormindo sem nenhuma preocupação com o mundo. Hindi. A quest diária chegou. Os olhos de Jinvou se abriram. Sentando-se da cama rapidamente, a primeira coisa que Jinvou fez foi verificar a hora. Já passava das 4h30 da tarde. Havia aproximadamente 7h30 de espaço para respirar até meia-noite. Ótimo! Ele abriu a caixa de mensagens. Hindi. Fazer 100 flexões. Incompleto, 0/100. Fazer 100 abdominais. Incompleto, 0/100. Fazer 100 agachamentos. Incompleto, 0/100. Executa 10 km. Incompleto, 0/10. Asterisco aviso. Falha para completar o Daily Quest irá resultar em uma missão de penalidade. A mesma coisa? Ele disse refletindo. Não, talvez isso seja uma coisa boa. Comparado a uma missão possivelmente difícil, isso era muito melhor. Mesmo que isso exaustasse seu corpo, era pelo menos algo que poderia ser completado com o tempo. Ele foi para o chão e começou as flexões. 1. Ele não podia se dar ao luxo de ser arrastado para algum lugar estranho e ser forçado a fugir da morte de novo. 2. Ele teve sorte na noite passada. Ele não sentia que teria sorte de novo. 3. Ele fez uma pausa para olhar para a tela da quest. Os números estavam aumentando de acordo com cada flexão. Hindi. Fazer 100 flexões. Incompleto, 7/100, Hindi. Fazer 100 flexões. Incompleto, 8/100. Como se estivesse testando o sistema, ele fez uma flexão sem esforço, indo apenas parcialmente, mas não foi registrado na tela. Ele entendeu porque suas tentativas fracas ontem à noite não resultaram em nada. Aia, sério? Mesmo irritado, ele não diminuiu a força em seus braços. 50 flexões restantes. Depois disso seria os abdominais. Então agachamentos. Então iria correr. 3 horas depois. Fazer 100 flexões. Completo, 100/100. Fazer 100 abdominais. Completo, 100/100. Fazer 100 agachamentos. Completo, 100/100. Correr 10 km. Incompleto, 9 décimos. Uf, 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 uf. Depois de dar uma volta na área externa, Jinvou pôs as mãos nos joelhos. Seu coração parecia prestes a explodir, mas ele sabia que não podia parar por aqui. Seu pensar no esforço até agora. Ele entrou nos portões do hospital e completou o último trecho de sua corrida. Hindi. Finalmente acabou. Uf. Uf. Ele caiu de joelhos. Seus pulmões estavam em chamas. Sua testa e costas estavam encharcadas. Ofega, ofega. Suando sem parar, ele tentou controlar sua respiração quando uma mensagem familiar chegou. Hindi. Você completou a quest diária, se preparando para se tornar forte. A recompensa por completar a quest chegou. Gostaria de verificá-la? Sim e não. Ele quase quis esquecer como ontem, mas mudou de ideia. Ele queria ver o que essa maldita recompensa era. Sim. Hindi. Você recebeu as recompensas abaixo.
Recompensa #1. Recuperação de status. Recompensa #2. Pontos de habilidade mais 3. Recompensa #3. Caixa aleatória X1. Aceitar todos? Por que tantos? Foi seu primeiro pensamento depois de olhar para a tela de recompensa. Mas depois de pensar, ele notou algumas recompensas úteis e outras que ele estava curioso sobre. Sentindo-se como se estivesse prestes a desmaiar, a primeira recompensa chamou sua atenção. Tendo experimentado a punição envolvida com o fracasso, ele sabia que tinha uma boa chance de que suas recompensas fossem tão reais quanto. Não deve doer. Provavelmente não vai me jogar na zona de punição depois de me oferecer uma recompensa. Aceitar.